Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Fechem os olhos e vão acalmando, serenando o coração, respirando com tranquilidade, conversando com o Criador, agradecendo a bênção da vida. Alguns dizem que a vida começa aos 30, outros aos 40, aos 50, 60. Que nada, a Dona Vida é generosa, logo cedo nos envia flores, mesmo em meio aos espinheiros, e escancara as janelas de escolhas e possibilidade. Só não enxerga quem está acorrentado aos espinhos. Acorde e receba as flores e agradeça. A vida recomeça todo santo dia. É pegar ou largar? Eu pego. E vocês? Então, vamos receber as flores e ser feliz em qualquer tempo. Você merece bons ventos, boas energias, boas marés, boas escolhas para todos nós. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Estou te pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir. O presente é viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus, caminhar, caminhar. E com esta mensagem, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, mãe de Jesus e de todos nós, agradecendo a espiritualidade maior e os mentores dessa casa que já se fazem presente. Hoje, sim, agradecendo a presença de todos que aqui estão, seja na carne ou no espírito. Sejam todos bem-vindos. E hoje vamos ter o prazer de receber o nosso querido irmão Ed. Ele vai falar, isso é interessante, gente, por que as zebras não têm úlcera? Eu quero saber, lidando com as nossas preocupações. Boa! Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Socorro. Boa noite, pessoal. Essa palestra de hoje, para quem não acompanhou, domingo eu fiz uma live aí lá na página do Mensageiro de Luz com o mesmo tema. Então, antecipadamente, eu peço desculpa para quem já acompanhou a página domingo, na nossa live, que acontece todos os domingos, às 19h30. Mas, mesmo assim, quem acompanhou é um reforço daquilo que foi dito lá no domingo. E aí, eu já ouvi ali, eu falei assim, nossa, mas o que o Ed vai falar com esse por que as zebras não têm úlceras? Eu vou deixar a pergunta, tá? Eu vou deixar a pergunta e a gente vai responder lá no decorrer da palestra, tá bom? Desse bate-papo que eu vou ter com vocês.
Mas está aqui. A palavra-chave já está aqui. Preocupações. Se eu perguntar aqui agora, vamos fazer igual assim, o professor é uma coisa, né? Ele já quer fazer. Quantos de vocês já tiveram algum tipo de preocupação algum dia? Deixa eu ver, ergam o braço, ergam o braço. Olha só que coincidência, hein? Todo mundo. Não é? Ou seja, todos nós temos, teremos. Mas aí, a grande pergunta, né? O que eu faço? Como que eu lido com essas preocupações? Então é assim, olha. Vamos tentar entender um pouquinho o nosso processo psíquico, para tentar analisar um pouquinho o que é, o que são nossos comportamentos. Então, olha só. A gente define comportamento como conjunto de reações e condutas de um indivíduo a uma resposta, em resposta a um estímulo. Então, vamos lá. Tem um estímulo externo, chega para nós, desperta uma emoção, e aí, dependendo da reação e a resposta, você vai ter um comportamento. Certo? Tudo bem até aí? Né? Só que aí, como que se dá essa resposta? Como que vai se dar esse comportamento aqui? Esse comportamento, ele vai se dar por meio dos nossos valores sobre nós mesmos, sejam eles conscientes ou inconscientes, sobre o mundo que nos cerca, sobre o nosso conhecimento intelectual, moral, nossas emoções, sentimentos e experiências passadas e presentes determinam a nossa resposta. Então percebam que aqui, a forma como você vai reagir, o teu comportamento que vai vir quando algum estímulo externo chega, vai depender do quê? De tudo isso daqui. Isso já aqui deixa bem claro o poder da nossa individualidade. Somos seres únicos. A forma como nós reagimos com aquilo que vai chegando até nós depende disso aqui. Então, cada um tem o seu. Cada um tem o seu conhecimento intelectual, o seu conhecimento moral. As nossas emoções são muito diferentes umas das outras. Então, quando a gente começa a se perceber nesse movimento, eu já começo a ter um olhar para a nossa individualidade. E aí o respeito à reação do outro. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que o outro reaja de acordo com o quê? Com o nosso comportamento, com a nossa forma de reagir. Mas é algo simples, o outro é o outro. Apenas isso, não é? Então, se a gente tem toda essa individualidade, pairando sobre nós, nós somos responsáveis por aquilo que plantamos, somos responsáveis por tudo que experimentamos em nós mesmos, enfim, criamos o quê? A nossa própria realidade. São coisas óbvias, mas às vezes as pessoas não se dão conta desse criar a realidade. Elas acham que esse criar realidade, ele vem do quê? Sempre desses estímulos externos. Mas, na verdade, o que é? É a forma como você vai reagir a eles. Simples, né? No grupo de estudo de quarta-feira eu falei, 95%, 5% só depende daquilo que acontece conosco, e 95% com aquilo que a gente faz com o que acontece conosco. Então, quando nós começarmos a entender realmente que aquilo que vai acontecendo conosco vai ter sempre um elemento de individualidade nisso, a gente começa a nos compreender e começa no caminho de compreensão do outro. No dia a dia, a gente se defronta, né? Nós nos defrontamos com diversos desafios, certo? E aí, com certeza, vão surgindo as preocupações. Como vocês viram aqui, né? Nós estamos aqui enquanto umas 100 pessoas,
mais ou menos, Isabel, é isso? Olhando aqui, mais de 100. Umas 150 pessoas, vamos dizer assim. Todos ergueram a mão dizendo sim, preocupação. Por quê? São questões que ligadas muita coisa a algo simples, mas outras vezes não. Então, são questões de ordem doméstica, profissionais, sociais. São muitas coisas a pesar sobre os nossos sentimentos, pensamentos, o nosso humor. E aí, a gente pega, por exemplo, aquele pai que está preocupado com o filho, que vai fazer um vestibular, que está terminando o ensino médio. Vamos pegar uma coisa simples. Já começam as preocupações. Será que ele vai conseguir superar todas as etapas? E se não conseguir, como ele reagirá? E a filha que começou a namorar? Já vem a preocupação dos pais, né? Será que vai dar certo dessa vez? E se não der certo, será que ela vai cair de novo em depressão? Certo? Vão criando situações da quais isso daqui é o estímulo externo que eu falei para vocês. Certo? O novo chefe tem ideias diferentes das nossas a respeito de muitas coisas. Como isso refletirá em nossa carreira? Estará garantido o nosso emprego? Percebam como a gente vai alimentando coisas no dia a dia, sem nos observar, sem nos olhar, sem nos atentar para aquilo que de fato vai acontecer. Então, quantas e quantas preocupações nós vamos criando no nosso cotidiano? Eu poderia elencar, fazer uma listinha. Se vocês parassem agora alguns segundos para pensar, quantas preocupações será que hoje, só hoje, eu passei? Vamos lá, 10 segundinhos só para pensar. Em duas, só duas. Duas já está bom. Né? Melhor não pensar, Socorro? Você já falou tudo o que eu ia falar, Socorro. Melhor não pensar, não é? Então, hoje em dia, o que acontece? Nós vivemos numa época que as preocupações, antigamente, as pessoas elas estavam ligadas muito às doenças, a como vencer alguma coisa. Hoje, os nossos desafios, as nossas preocupações, muitas das vezes, ela está ligada a algo interno. Hoje, não basta ter um emprego só. A pessoa se preocupa em quê? Em ser feliz no emprego. Certo? Encontrar um grande amor. Nossa Senhora, como isso me preocupa. Né? Ter sucesso no mundo regrado por redes sociais. Ter sucesso significa, assim, você estar em evidência. O Guy Debord é um filósofo francês, ele fala que nós preferimos a imagem à vida real. Certo? E na atualidade, isso mais do que nunca, nós preferimos a imagem à vida real. Então, a gente tem que se dar conta de que imagem que eu estou criando e que eu quero que os outros me vejam como real. Ou seja, o que eu sou? O que eu sou de fato? Eu sou aquela pessoa que apresenta uma felicidade extrema nas redes sociais, ou eu sou essa daqui? Que tem as minhas preocupações, tem as minhas mágoas, os meus sentimentos, ou eu vou colocando as minhas máscaras, né? Então, vamos tentar definir primeiro aqui o que é preocupação. Precisaria definir, gente? Acho que não precisaria, né? Porque todo mundo, às vezes, a definição em termos de palavra, mas você sente. O sentir, às vezes, ele é mais importante do que uma definição de dicionário, né? Mas vamos lá. Então, o que é preocupação? Na realidade, preocupação quer dizer aflição ou imobilização do presente. Por causa de um suposto... Vão pegando as palavrinhas-chave aqui, ó. Imobilização do presente por causa de um suposto fato que poderá acontecer. Olha o verbo ali. Poderá acontecer.
ou ainda uma suspeita de que uma decisão poderá causar ruína ou perda, ou ainda uma suspeita. Olha quanta coisa nessa definição de preocupação. Vamos pegar aqui de novo? Imobilização do presente, suposto fato, suspeita. Ou seja, quanto que tem de concreto aqui? Pouca coisa, né? Então, quais as características de uma pessoa que vive preocupada? A primeira coisa, ela tem dificuldade de concentração no presente. Simples. Uma pessoa extremamente preocupada, ela não está de forma plena aqui. Quando eu falo aqui, é agora, aqui, ó. É olhando para o Edivaldo aqui, para o Ed, vendo a palestra. Não, a cabeça dela já está o quê? Bom, se eu sair daqui, nossa, se eu chegar no estacionamento, se tiver algum carro que me fechou, nossa senhora, eu não vou conseguir sair. Bom, e se eu sair daqui, chegar ali na frente e tiver algum problema, nossa, e meu carro está dando... Vocês percebem como vamos criando uma falta de conexão com o quê? Com o momento presente? Nós vamos criando uma falta de conexão plena, autêntica com esse momento presente. E aí nós vamos criando. Então, por isso fazem com que a consciência se desvie do foco da experiência para a periferia. Ou seja, em vez de eu estar aqui, eu estou na onde? Eu estou lá. Isto é, vivem entorpecidos no hoje, porque querem controlar com seus pensamentos e sua imaginação os fatos do amanhã. Porque isso daqui é mais do que, né, controlar com o quê? Com pensamento e imaginação. Porque não há outro jeito, não é? Eu consigo me projetar no futuro? Ainda não, né? Ainda não. Mas, pelos meus pensamentos e imaginação, eu me projeto. Aí eu acho que eu não vou fazer aquela viagem porque o avião vai cair. Né? Ou se eu compro a viagem, meu Deus do céu, que ela tem tudo, vem junto, vem pânico, vem ansiedade, certo? A preocupação 2, 3 dias antes já não está mais dormindo. Por quê? Porque os pensamentos e a imaginação estão ligando a fatos do amanhã e sim, principalmente por uma catástrofe. Ou seja, os pensamentos ligados a um tipo de catástrofe. O que uma atitude de preocupação pode estar nos mostrando? Isso daqui, gente, olha só. Isso aqui não tem nada de novidade. Quem gosta do Hamed, certo? O Espírito Hamed, no livro do Francisco do Espírito Santo Neto, As Dores da Alma, eu gosto muito desse autor. Ele tem as dores da alma, ele tem os prazeres da alma, imensidão dos sentidos. Tem vários livros muito interessantes para serem lidos. Oi? Ah lá, a Isabel já está fazendo a propaganda. Ela disse que ali na biblioteca tem ali já para vender, tá, gente? Então, olha só, aqui tem tudo isso. Tudo que eu estou colocando aqui nessa palestra não é novidade nenhuma. É o que Hamed diz, né, nesse livro aqui, As Dores da Alma, certo? E ele diz que uma atitude de preocupação ela pode estar mostrando o quê? Uma autodistração. O que é uma autodistração? É um desvio de atenção, é uma busca deliberada de distração do indivíduo, uma forma de impedir a si próprio de ver o que precisa perceber em seu mundo interior. Então, vamos desmistificar isso. O que é esse processo de autodistração? Quando dizemos que nos preocupamos com os outros, quase sempre estamos nos abstraindo do quê? De nós. De nós. Ó, tá aqui, ó. O irmão Benedito diz, ó, o ser que não se conhece não valoriza aquilo que ele tem de mais sagrado, sua própria existência.
O irmão Benedito já disse isso. Por quê? Porque quando a gente entra nesse processo de autodistração, a gente abstrai das atitudes que não temos coragem de tomar, das responsabilidades que não queremos assumir, das carências afetivas que negamos a nós mesmos, dos atos incoerentes que praticamos e não admitimos, dos bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Tudo isso, ele vem de uma forma inconsciente. Isso não é consciente para a pessoa, certo? Está lá no seu inconsciente e ele vai trazendo isso à tona na forma de preocupações, né, dessa ligação ao futuro, da forma como ele lida com o futuro. Aí você já deve estar pensando assim, olha, então, não é uma atitude normal a preocupação com o outro? O que vocês acham? Antes de ler ali. O que vocês acham? A preocupação com o outro, ela é válida, é claro. Né? É importante a gente não confundir preocupação com prudência e cautela. Percebam isso? Ou seja, o olhar que a gente tem com o outro, ou conosco mesmo, né? Ela vai ter um olhar de cautela e de prudência. Isso é natural, certo? Porque a previdência e o planejamento para que possamos atingir o futuro promissor são desejos naturais do homem, certo? São desejos naturais, isso acontece, isso é natural da gente. O que a gente está se referindo aqui hoje, e o que eu me referi na live lá de domingo, é o quê? Porque é nossa desmedida preocupação, principalmente com o destino dos outros. Nós temos um olhar para nós, mas também a gente tem uma medida desmedida, uma preocupação desmedida com o outro. O que esse outro nos traz? Porque tentamos forçar que as coisas aconteçam. Aí, talvez venha a grande lição que o Hamed traz aqui. Certo? Que ele diz o seguinte, que as almas, elas estão vivendo o útil e o necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades naturais e divinas. Podemos orientar, amar, apoiar, ajudar, mas jamais achar que sabemos melhor como as coisas devem ser e como as criaturas devem se comportar. Entende como que é o processo? Você aceitar o outro em sua individualidade. É um processo tão complicado, porque a gente quer intrometer o tempo todo com o que o outro faz. E se preocupar com o que o outro faz. E aí a gente não tem o olhar para nós. A gente acaba se esquecendo de nós. E principalmente esquecendo que as almas estão vivendo o útil e o necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades. Ou seja, cada um está passando por os seus processos. O caminhar, ele é diferente. A lei do progresso, ela vem para todos. Todos nós seguimos os mesmos caminhos, mas o caminhar vai ser diferente. Por isso, esse respeito ao ritmo do outro. Porque ele é diferente de você, é simples, né? Mas assim mesmo, a maioria de nós vive momentos de real preocupação. O que nos falta compreender para deixar de sofrer tais momentos? Atenção plena. O que significa atenção plena? Atenção plena significa eu estar aqui, que acabei de falar agora mesmo, pleno no presente. Pleno, de forma íntegra no presente. Porque quando eu começo a ter as minhas preocupações, começo a viver no futuro, eu vou usar um termo que a psicanálise usa, dissociado. O que é dissociado?
Vamos tentar entender o que é um dissociado. Eu dei um exemplo outro dia, né, Isabel, lá no nosso grupo de estudos, de lavar louça. Né, Solange? Cadê a Solange? Né? Tá lá, ó, tá lá escondidinha lá, né? Falei, lavar louça. Puxa vida, mas como assim lavar louça? Gente, porque lavar louça, eu vou dizer uma coisa, hein? Só por Deus, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Você está lavando louça. Tua cabeça está na onde? Está na cabeça, tá, eu vou fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que fazer outra coisa. Você está ali naquele momento? De forma autêntica ali? Não. Você está dissociado, porque de certa maneira você acaba criando duas pessoas. Aquela que está ali e aquela que está no futuro. Movendo e se corroendo com suas preocupações. Você acaba dissociando você de você mesmo. Parece bobo dizer isso, mas é. Você acaba dissociando, você acaba separando o você de agora e aquele que está se conectado no futuro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, a meditação. Hoje tem uma meditação que está muito na moda, eu já falei isso até aqui em palestras anteriores, que é o Mindfulness, certo? Mindfulness é isso. Se eu traduzir Mindfulness, é isso, a atenção plena. Eu posso meditar numa fila de banco. Como assim? É eu estar aqui, pleno, de forma autêntica, sempre, conectado à única coisa que eu tenho nesse momento, que é o quê? Presente. Eu tenho outra coisa para mim além do presente? Spinoza, filósofo Spinoza, ele já dizia o seguinte: não tem outro jeito de você ser feliz que não seja agora. Agora. Não tem outro jeito. Há outro momento para você ser feliz que não seja agora. Estar aqui, plenos nesse momento, autênticos, íntegros, inteiros, aqui nesse momento. Então, as tarefas evolutivas executadas por nós na Terra fazem parte de um processo dinâmico que levará nossas almas ainda por inúmeras reencarnações. Então, a vida, ela não tem outro objetivo senão de proteção, de doação, de recursos para que possamos atingir uma estabilidade íntima que nos assegure a clareza e a serenidade mental, elementos imprescindíveis que nos facilitarão o progresso espiritual. Digo, repito, sempre falo nas minhas palestras, traduzindo isso daqui em poucas palavras, em uma frase: tudo está certo. Tudo está certo. Tudo está certo de acordo com suas necessidades, de acordo com os elementos que vão facilitar o teu progresso espiritual. Tudo está certo. Quando a gente traz isso e interioriza de forma autêntica esse tudo está certo, eu compreendo que esses elementos, eles só vão me conduzir à minha melhora moral, à minha melhora espiritual. E aí, as duas asas do Espiritismo, que o Espiritismo coloca, elas vão bater juntas. As asas da moral e as asas do conhecimento, elas vão caminhar juntas, em equilíbrio. Aí eu consigo voar. Quando eu começo a compreender de fato tudo aquilo que está acontecendo comigo e de como eu estou lidando com isso, aí realmente eu vou. Se acreditamos, porém, que nossa felicidade ou infelicidade venha de coisas externas, do acaso ou das mãos de outras pessoas, estaremos dificultando o nosso crescimento e amadurecimento interior, que é o que a gente sempre quer. A gente fica sempre esperando e colocando expectativa no quê? No outro. No que o outro traz. Né? Então, às vezes, a gente não consegue compreender isso.
de que não é o outro, não é aquilo que está lá fora, no que está no externo, que vai me trazer felicidade. Porque a criatura que atingiu a lucidez espiritual, ela já adquiriu a capacidade de compreender a eficiência com que a natureza age em todos nós. Aprendeu que, por mais que se preocupe, a reunião de todas essas preocupações não poderá mudar coisa alguma em sua vida. A reunião de todas essas preocupações não poderá mudar coisa alguma em sua vida. Então, por que eu me preocupo? Vamos lá. Fazendo a pergunta para você. Por que será que eu me preocupo tanto? Com coisas que poderão, hipoteticamente, acontecer. Certo? Kardec, ele já traz lá no Livro dos Espíritos, o espírito, na escolha das provas que queira sofrer, escolhe de acordo com a natureza de suas faltas as que o leve à expiação destas e a progredir mais depressa. Entendem o que é, traduzindo na linguagem dos livros dos Espíritos, o que é está tudo certo? Aqui. Porque nós escolhemos as nossas expiações, já foram trazidas para nós antes mesmo de nós encarnarmos. E aí as provas vão acontecendo para que a gente possa lidar com elas. Então, algumas perguntinhas. Você costuma se preocupar? Você já se deu conta de quanta energia você despende se preocupando? Já, né? Eu tenho certeza disso, né? Não é? Você já percebeu que a maioria das coisas com que se preocupa nunca acontece? Ou seja, quanta energia que às vezes eu me despendo, às vezes à toa. Dalai Lama, no livro A Arte da Felicidade, acho que é isso, certo? Ele esse trecho aqui do livro foi extremamente marcante para mim. Antes mesmo da minha formação em psicanálise, mas no processo de autoconhecimento que a gente vai descobrindo muitas vezes pela leitura. Esse livro eu já li umas 3 vezes. Não é um livro espírita, é um livro... eu acho que é da arte de viver. Porque ele não é budista, ele é uma pessoa budista, um monge budista, mas os ensinamentos que eles trazem. E ele fala o seguinte, algo bem simples. Se não há solução para o problema, então não perca tempo preocupando-se com isso. Certo? Primeiro item. Se houver uma solução para o problema, então não perca tempo preocupando-se com isso. Simples. Não é? Ou trem simples, mas a gente dificulta tanto. Ou seja, se tem solução, beleza, não preciso me preocupar. Se não tem solução, para que vou me preocupar também? Não é? Simples. Mas, aí a gente gosta, né? A gente gosta de nossa cabecinha fervilha com alguma coisinha que vai surgindo e a gente vai lá, né? E às vezes nem solução tem mais. Então, para que eu vou me preocupar? Não é? Deus, se a gente começa a ter esse olhar, a gente começa a perceber que Deus, Ele age em você, Deus age por você e Deus age através de você. Guardem isso. Deus age em você, Deus age por você, Deus age através de você. Você é uma manifestação de Deus. Quando a gente se dá conta que Deus está em nós, em todos nós, e que nós somos manifestações divinas, então, quando nós confiamos na vida, na providência, em nós mesmos, nós estamos confiando em quem? Deus. Quando você começa a colocar em dúvida os fatos que vão acontecer,
você começa a colocar em dúvida a sua fé. Você começa a colocar em dúvida aquilo que Deus providenciou para você. Consequentemente, você duvida do quê? De Deus. Se Deus age em nós, age através de nós, e somos manifestações de Deus, nós estamos duvidando de quem? De Deus. Então, que fé é essa que professa, que faz preces, que pede, que agradece, mas que no momento desse duvida de Deus e duvida de si? Então, esse é o momento das nossas provas. As nossas provas estão aí. São nessas provas que a gente começa a se dar conta o tamanho da minha fé e o tamanho daquilo que eu acredito em Deus. Então, o estado de confiança, o sentir-se seguro de si mesmo e das coisas que nos acontecem, é a confiança em Deus, sem o qual nos tornamos neuróticos, ansiosos e preocupados. Nos tornamos neuróticos, ansiosos e preocupados. Viver se preocupando com o que está por vir é uma enorme perda de tempo e energia. Então, tantas coisas vão acontecendo no nosso dia a dia, né? Um encontro, uma festa, uma entrevista de emprego, a prestação que vai vencer. Você precisa guardar sua energia para quê? Para resolver o problema quando o problema o quê? Acontecer. Por que eu fico desperdiçando energia antes do problema acontecer? Aí o que acontece? Quando você se preocupa, você gasta a energia antes, na hora que o fato acontece, você já está o quê? Exausto. Já está cansado, porque toda energia desperdiçada foi antes. Toda energia que você desperdiçou para aquele problema, você fez antes. Aí você está exausto, sem força, sem disposição e sem inspiração para resolver o que quer que seja. Prestou atenção nisso? O que quer que seja. Então, vamos pensar nisso. Por que será que eu desperdiço tantas e tantas coisas, tantas e tantas energias, com algo que de repente, nunca se concretizou? Quantas oportunidades você deixou escapar por se preocupar com possíveis consequências? Quantas coisas boas você deixou de aproveitar por causa de e se, mas esse? Quantas coisas você já deixou de aprender também por causa dessas preocupações? Tudo no universo é equilíbrio, tudo funciona perfeitamente. Só deixa de funcionar perfeitamente quando há obstáculo. E qual é o obstáculo que a gente está falando aqui hoje? Preocupações. Essa energia pesada gerada pela ansiedade. Nós somos sempre o que pensamos. Eu falei isso na palestra anterior que eu dei aqui. Somos o que pensamos. A nossa imaginação, ela tem o poder de criar e modificar realidades. Quando acionamos os mecanismos da imaginação pela preocupação, estamos dando ensejo à manifestação dos nossos temores, além de atrair mentes doentes com pensamentos semelhantes de encarnados e desencarnados. Por quê? Porque eu começo a vibrar de uma tal maneira que essa sintonia ela acaba atraindo coisas que não são legais para você. E, consequentemente, acabam atraindo tanto encarnados quanto desencarnados o quê? Que têm pensamentos semelhantes. Jesus, vocês viram como que os ensinamentos do Cristo, eles são extremamente atuais? É só a gente buscar a referência mesmo que a gente sempre vai achar. Então, Jesus diz assim, ó: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã,
porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. A cada dia basta o seu mal. Então, aquilo que eu falei e repeti durante a palestra toda, todos nós temos que nos conectar àquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso presente, certo? Então, viva pelo hoje. Deixe as preocupações de ontem e do futuro longe de sua mente. Aqui, eu não estou dizendo que você não deve fazer planos do futuro. É claro que você deve, certo? Mas você deve se preocupar com o que deve fazer quando? Hoje, para alcançar o quê? No futuro. Muitas vezes, o que acontece? A criança fala lá assim, ó, quando éramos crianças, quando eu for grande, daí a criança cresce e fala, quando eu for adulto, aí o adulto fala, quando eu casar, e o casado, por sua vez, fala, quando eu me aposentar. Olha lá, Gi, ó, pro Gi, isso daí é para você, tá, Gi? Quando eu me aposentar, quando o aposentado olhar para trás, à distância de sua vida, ele sentirá um vento frio e perceberá que ele perdeu a chance de vivê-la e é tarde demais. Então, a gente vive se preocupando sempre em fazer coisas ligadas ao futuro e esquece dessa intensidade do presente. Esquece de ter um olhar para esse presente. E é algo tão complicado isso. Ô, Toninha, você está com um livro aí, Toninha? Só ergue isso, pessoal, dá uma olhadinha. Eu acabei de dar um livro para a Toninha ali agora, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, quem te puder. É um livro que chama assim, ó, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Leiam, recomendo, tá? Porque esse livro, a Ana, obrigado, Toninha. Ele é um livro fantástico. É aqueles livros de cabeceiras que te dão um tapa na cara e fala assim, desperta para o mundo. Você vai morrer de um jeito ou de outro. Você vai morrer. E aí, o que você está fazendo? Você está levantando, tomando café, trabalhando, almoçando, voltando para casa, jantando, dormindo, levantando, tomando café, e a vida está passando. E a vida está passando. E você está olhando sempre lá. Bom, amanhã, daqui 5 anos eu me aposento, aí sim, aí eu vou viajar. Né? O meu filho está crescendo, não, mas eu vou brincar com ele, daqui a pouquinho eu brinco com ele. E está passando. Então, aí já eu pego outro livro, olha os livros, hoje eu trouxe uma bastante referência. Esse livro aqui é outro livro que marcou para mim. Eu li ele. Olha o estado que está esse livro, gente. Comprei num sebo, ó, dá uma olhada. Adoro o livro usado. Isabel sabe, né? Que estou sempre comprando lá no sebo. Ó, dá uma olhada esse daqui, como é que está. Olha isso. Ele é de 1980. Só que o livro foi escrito lá em 1943. Na época ainda que não se falava muito de autoajuda. E o Dale Carnegie, né, é bem conhecido hoje, ele escreveu aqui, ó, como evitar preocupações e começar a viver. Certo? É um livro que está no mercado editorial desde já faz mais de uns 80 anos, mais ou menos, que ele está no mercado, não menos, um pouquinho menos, uns 70 anos. Certo? Hã? Ó, então, o Dale Carnegie, ele fala assim, ó, primeira coisa ligada a preocupações, agir. O agir será o remédio mais barato para suas preocupações. Ação. Enquanto eu ficar no campo no campo cognitivo e não agir, enquanto eu ficar no campo do pensamento só e não agir, nada vai acontecer. Às vezes também nossa sociedade dispara com coisa que temos que fazer. Ficamos pensando nas incontáveis coisas que nos esperam. Vem a paralise por análise. Nossa, está estranho isso aí. E resolvemos deixar para depois. Então vem a paralisação e você para.
para, trava, e aí você não age. Outra questão que ele traz, tudo é uma questão de perspectiva. Lembra da individualidade que eu falei lá no início? Uma mesma situação ela pode ser vista de várias maneiras. Você pode estar olhando uma situação de uma forma, mas essa mesmíssima situação pode ser vista de outra forma. Você já viu quando a gente falou assim, puxa vida, eu não tinha enxergado isso. Tem uma frase do Hamlet que diz assim, ó, não existe nada bom ou ruim, mas pensar o torna. Quem nunca ouviu isso, hein? Não chorar pelo leite derramado. Por que isso? Isso não vai em encontro lá do Dalai Lama? Que ele falou? Adianta chorar ou se preocupar com algo que está ali na tua frente? O que você tem que fazer? Volta aqui. Cadê? Aqui. Opa. O que você tem que fazer? Agir, não é? Foca nas tuas energias mentais em solucionar o problema. Se derramou o leite, o que você tem que fazer? Limpar. Se bateu o carro, o que você tem que fazer? Não tem dinheiro, chamar o seguro, fazer todo o quê? Tomar as providências que têm que ser tomadas. Por isso que se tem solução, se o problema tem solução, para que se preocupar? Se não tem solução, mas eu vou ficar sem carro por causa do meu trabalho e tal. O que você vai ter que fazer? Uber. Você vai ter que, mas é isso, você vai ter que se virar. Não é? Você vai ter que ir de ônibus, você vai ter que arrumar alguma carona. Eu estou falando algo banal, né, gente, do dia a dia, né? Mas você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que se virar. Vai adiantar se preocupar com aquilo que está acontecendo? Você vai ter que o quê? Agir. É agir. É claro que simplesmente as coisas não ocorrerão como nós gostaríamos. É a coisa o quê? Mais natural do mundo. Vocês percebem? Isso é óbvio. Isso é o óbvio. Lembra do então está tudo certo? É aqui. É a coisa mais natural do mundo. Se tudo ocorresse da maneira como nós gostaríamos que ocorresse, que maravilha que seria, hein? Acho que a gente nem estaria aqui nesse mundo, né, Isabel? Acho que não, a gente estaria já em outros mundos, né? Se a gente olhar a doutrina espírita. Então, o que as preocupações podem lhe causar? Os homens que não sabem como combater as preocupações, eles morrem jovens. A preocupação nos torna tensos e nervosos, afetando o estômago e causando modificações nas secreções gástricas, que passam a ser anormais e conduzem muitas vezes às úlceras de estômagos. Então, está começando a entender o título da palestra, hein? Finalmente chegou, hein? Então, não temos úlcera de estômago devido ao que comemos, temos úlcera de estômago devido ao que está nos comendo. O que está devorando você? O que está devorando você? Porque o homem, ele é o único animal capaz de manter o seu pensamento em temas do passado ou em situações futuras por toda a sua existência. Por toda a sua existência. Certo? E aí, o título da palestra. Então, por que será que as zebras não têm úlceras? Já estão começando a dar resposta, hein? Né? O pessoal do grupo de estudo não vale, hein? Então, olha só, e quem assistiu a live também, né? Olha só. Faça uma lista mental das coisas que você julga estressantes que te causam preocupação. Vamos lá, pode ser trânsito, eu já falei isso aqui, né? Eu dei 10 segundos para vocês pensarem quais eram as preocupações. Trânsito, prazos, problemas financeiros, familiares, relacionamentos. E se você fosse uma zebra? Nesse caso, o que vem de imediato em sua mente? Qual é o maior problema da zebra? As ameaças físicas, os predadores, a fome, não é isso? Principalmente quem?
Os predadores. Certo? Os predadores. Só que a zebra, ela é uma garota esperta. Ela libera cortisol no seu corpo, corre fugindo de um predador, corre. Aí ela viu que não tem mais nenhum predador do lado dela, sabe o que ela faz? Ela abaixa a cabeça e continua pastando. Descobrindo por que a zebra não tem úlceras agora? Por quê, gente? Porque a gente fica carregando um monte de coisa com a gente e a zebra não. Simplesmente passou o momento de estresse dela, o que ela faz? A vida dela segue. É uma analogia, é claro que não é um ser pensante, tudo isso a gente tem que levar em conta. Mas vamos trazer para nós. Eu passo por um estresse. Aí eu fico levando esse estresse por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Aí eu aumento aquele com mais um, eu potencializo aquele estresse. E aí eu vou. Daqui a pouco, eu sou o próprio estresse. Eu não vou deixando, eu não vou me tornando leve, muito pelo contrário, eu vou me tornando cada vez mais pesado. Então, quando eu trouxe o tema de preocupações, o que é que está deixando você pesado? O que é que você está carregando? Se você guarda sentimentos de intensa raiva, ansiedade, tensão, tristeza por muito tempo, se não tem descanso, lazer, férias, atividade física ou prazer, é um forte candidato a ter alguma doença relevante no futuro. Viver menos ou viver o quê? Pior. Portanto, se preza por sua longevidade e por sua saúde. Comece a cuidar da sua mente e gerenciar o quê? O seu estresse. Gerenciar o quê? As suas preocupações. Comece a gerenciá-las. Não que você vai cortá-las do dia para a noite, mas é começar a gerenciá-las. Ver como lidar com essas preocupações. E aí, eu já vou caminhando para o encerramento, e eu quero contar a historinha de 2 monges. 2 monges iam atravessar um rio, certo? E quando chegou à beira desse rio, tinha uma mulher que não estava conseguindo passar por causa da correnteza do rio, que era muito forte. Um dos monges colocou a mulher no colo e atravessou a mulher até do outro lado do rio. Deixou a mulher ali e seguiu junto com o seu companheiro. 2 horas depois, o que não tinha levado a mulher fala assim: como você pôde levar aquela mulher? Agora você é impuro, você não deveria ter carregado essa mulher. Aí o monge que tinha carregado fala para ele: eu a deixei há 2 horas atrás e você ainda está carregando. Então, vamos nos dar conta daquilo que a gente carrega? Vamos ter um olhar para aquilo que a gente está carregando? Vamos nos observar e analisar. Será que, de que maneira tudo isso daqui está me causando estresse? Está me causando preocupação? E quando realmente eu não conseguir, eu não der conta mais, eu vou me olhar e vou elevar, se o meu pensamento, se eu sou manifestação de Deus, eu vou levar e conduzir esse meu pensamento a uma prece. Porque na prece, está lá, ela ajuda a transformar em palavras exatamente o que está nos perturbando. Prece sincera, prece que venha do teu coração. Ela nos dá a sensação de que não estamos carregando sozinho o nosso fardo, porque eu compartilho com quem? Com Deus. Eu compartilho com aquele que está comigo,
Às vezes eu não preciso nem transformar em palavras, basta meu pensamento e me conectando comigo e com esse ser divino que há em nós. Põe em execução o princípio ativo de fazer. É o primeiro passo no sentido de realizar o que se deseja. Por quê? Porque eu devo ser o agente proativo daquilo que eu procuro. E não colocar isso na mão dos outros. Olhe por mim. Olhe para mim. E me sinta sempre essa manifestação de Deus. E aí, eu trago essa daqui, acho que todo mundo conhece essa oração, não é? A oração da serenidade. Ela vai fechar essa fala que eu tive aqui com vocês hoje. Porque, olha só, oração da serenidade. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Vivendo um dia de cada vez. Vivendo um dia de cada vez. Desfrutando um momento de cada vez. Aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando como tu este mundo pecador como ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que endireitarás todas as coisas se eu me render à tua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nessa vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Essa oração é linda, não é? Mas, se de repente você não tem esse olhar para essa oração aqui, ela é bonita, não está lá acessível, mas tem aquela oração que o Mestre Maior nos ensinou. Se eu pego o Pai Nosso, prestem bem atenção no que o Pai Nosso diz. Ele fala assim, que tudo aqui vai ser assim na terra como no céu, não é isso? Quando eu falo da quando eu falo da oração do Pai Nosso, porque ela é mais acessível. Mas, observe, fale de coração pleno. Olha eu de novo falando da plenitude. De coração pleno, acreditando de verdade naquilo que você está colocando. Acreditando de verdade em tudo aquilo que Jesus deixou para nós. E aí, eu digo assim, simplesmente confie. Nossas experiências da vida, elas não acontecem por acaso. O planejamento divino nada faz sem um desígnio proveitoso. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Tudo está certo. Não é preciso desespero e nem preocupação. Tudo acontece como tem que acontecer. Tudo acontece como tem que acontecer. Boa noite, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês.